Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do dia e da hora que você estiver vendo este vídeo. Hoje é domingo e está chovendo, mas está uma chuva tão boa. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o movimento retilíneo uniforme. Agora nós já sabemos, já estamos acostumados, então vai ficar bem fácil. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a física estuda o movimento, não como uma alteração qualitativa ou quantitativa dos corpos, mas como deslocamento espacial que altera a massa, o volume e a velocidade dos corpos. O movimento e o repouso são propriedades físicas objetivas de todos os corpos da natureza. Isso quer dizer, todo corpo tem movimento, todo corpo está em repouso. É uma propriedade inerente aos corpos da natureza e todas elas obedecem às mesmas leis. Tudo na natureza obedece às mesmas leis. Aquelas que Galileu formulou com base no princípio da inércia. E vou falar depois para você sobre a inércia. E aquelas formuladas por Newton, com base no princípio universal da gravidade. Também nós vamos estudar e saber gradativamente todas as leis de Newton. Ok? A física, ciências da natureza, ou ciências da Terra, como a conhecemos, tá? Se torna geométrica, experimental, quantitativa, causal ou mecânica. A física traça uma relação entre causa eficiente e seus efeitos e suas leis têm valor universal, independentemente das qualidades sensíveis dos fatos ou objetos. Tá? Terra, mar e ar obedecem às mesmas leis naturais. A natureza é a mesma em toda a parte e para todos os seres, não existindo hierarquias ou graus de imperfeição, perfeição, inferioridade, superioridade, tudo obedece às leis da natureza. E é isto que a física estuda. Iniciamos nosso estudo sobre a descrição do movimento, sobre a descrição do nosso movimento, ok? Do movimento retilíneo uniforme. É um movimento mais simples, que todos os dias o sentimos. Inerentemente sabemos como é. Aquele do qual o corpo se destaca com velocidade constante ao longo de uma trajetória. Existe no universo bem mais exemplos deste movimento, muito mais você pode imaginar, do que qualquer outro. Vamos falar um pouquinho sobre a rotação na Terra. Bom, como é que vocês acham que é o movimento de rotação na Terra? Digamos o seguinte, que por um determinado descuido, o que quer que seja, né? A Terra, passa a movimentar com uma rotação acelerada. Então, ela passa a ter um movimento acelerado, uma velocidade acelerada, entendeu? Gradativamente, ela vai aumentando. Zum! O que você acha que vai acontecer com os corpos da Terra? Eles vão parar lá nos quintos do espaço. Vão atingir uma órbita total que o eixo da Terra vai ser tão acelerado que nada vai fixar na crosta terrestre. Eu não estou falando da gravidade, da aceleração da gravidade. Estou falando agora se o movimento de rotação da Terra não fosse constante, se esse movimento fosse acelerado, de tal maneira que o eixo, porque a rotação é quando a Terra roda em seu eixo, fosse zum, bum, nada restaria na Terra. Agora, em contrapartida, vamos falar que haja uma desaceleração. Então, que essa velocidade fosse diminuindo, mas de tal maneira que a Terra não passaria a rodar no seu eixo. Existiriam dias? Se a Terra parar de rodar no seu eixo, existiriam dias? Os ciclos, vida,
com certeza absoluta, a aceleração da gravidade ela seria máxima. Ok? Relativamente, quando fosse esta velocidade fosse desacelerar, 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 haveria um aumento da aceleração da gravidade, por incrível que pareça. Os corpos seriam achatados na crosta terrestre. Vamos falar agora do movimento de translação. Digamos que a velocidade do movimento de translação não fosse constante. O que é translação? O movimento que a Terra faz em torno do Sol, aquele que nos dá os dias. Então vamos ver. Se a velocidade fosse acelerada e esse movimento de translação fosse acelerado, 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 nós íamos envelhecer de tal maneira que talvez, eu digo talvez, já nascêssemos velhos. Ok? E se caso essa translação fosse desacelerada, desacelerada, essa velocidade fosse desacelerada, 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 com certeza a gente não ia nascer, porque a gente ia nascer velho. Bom, deixa eu dar uma outra para vocês sentirem a causa do movimento. Os batidos do coração. O coração é nada mais do que uma bomba. Sim, o coração é o motor mais fantástico que já existiu. E que ninguém, nenhuma engenharia, nenhum inventor, nenhum físico, até hoje, conseguiu fazer uma máquina tão perfeita quanto o coração. O coração só faz o seguinte: bombardeia sangue para cima e para baixo. Então o sangue vai até lá na sua raiz do cabelo, até no dedinho do seu pé. É isso que ele faz. Bombardeia sangue. Vai e volta. Ok? Então, digamos que o coração acelerasse. Nós sabemos o que acontece. Taquicardia. Ele fosse acelerado, acelerado, acelerado. De tal maneira que o cérebro, ele é sim. Existe sangue sim no cérebro. Tá bom? Os nossos neurônios, eles estão, não é numa camada, né, da cabeça, ok, gente? Que eles não estão. Sim, ele está no crânio, tá ok? E sim, tem sangue no nosso crânio, tá ok? E digamos então que esses batimentos fossem acelerados, acelerados, acelerados. Pronto, derrame. Os neurônios iam encharcar no sangue, de tal maneira que a gente sabe que existe danos irreparáveis no derrame. Vamos falar da vacina. Aí você está doente, está sentindo dor, precisa tomar uma vacina, precisa tomar uma injeção. Você acha que o farmacêutico e o médico vai, aplicar em vocês essa vacina com velocidade acelerada ou uma velocidade constante, de tal maneira que seu músculo adapte à entrada do líquido? Pronto. Agora vamos falar do caso do nosso movimento retilíneo uniforme. Vamos botar aquele desenho que eu achei que eu gosto. Está a mãe, a filha, o cachorro e o gato. Todos eles estão em movimento uniforme. Vocês acham que de alguma maneira a filha poderá passar na frente da mãe? O cachorro poderá passar na frente da mãe? O gato poderá passar na frente da mãe? Não neste movimento, onde um está atrás do outro e estão em linha reta. Bem, este é o movimento mais simples, ok? É por aqui que nós vamos iniciar o nosso movimento. No nosso movimento, a trajetória é retilínea, ok? A palavra uniforme aqui significa que a velocidade não varia. Se a velocidade variasse, a mãe, a filha, todos iam passar na frente do outro. Não, eles estão em sequência cadenciada, ok? Mãe, filha, cachorro e gato, um atrás do outro, numa trajetória retilínea. A velocidade não varia. Lembram que velocidade é sinônimo de movimento, ou vice-versa, ok? Bom, vou fazer para vocês agora uma tabelinha para ficar bem explícito. Esse livrinho que eu estava lendo, eu também achei.
Vamos lá. Vou fazer aqui para vocês. Espera um pouquinho. Então, nós temos, para fixar bem, né, as nossas ideias, tudo, vejamos a tabela. Eu tenho aqui uma tabela. Vou fazer uma tabela para vocês. Está aqui a nossa tabela. Nesta tabela nós temos distância, tempo e velocidade. Digamos que esse exemplo é o exemplo de um carro numa estrada, ok? Então, vamos lá. O que a professora disse? Distância em quilômetros, o tempo em hora e a velocidade, quilômetros por hora. O significado da velocidade. Em cada hora ele percorre uma distância, ok? Eu vou fazer 3 exemplos aqui. De 3 distâncias para a gente. A primeira eu tenho 40 quilômetros, 80 quilômetros, 120 quilômetros. Aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas. De 40 para 80, ele aumentou de quanto? De 40. De 80 para 120, aumentou de quanto? 40. Só por aqui nós poderíamos fazer. Vamos calcular a nossa velocidade, ok? A velocidade não é quilômetro dividido por hora. Quantas horas percorria um quilômetro? 40 dividido por 1, 40. 80 dividido por 2, 40. 120 dividido por 3, 40. 40 para 80, 40. 80 para 120, 40. O intervalo deixou bem claro que é a nossa velocidade. Então, a nossa velocidade é igual a 40 quilômetros por hora. Ok? Agora nós vamos fazer o nosso gráfico. Como esse exemplo, né? Estamos procurando mostrar a vocês que quando o corpo se desloca com movimento uniforme, o que ele entra em movimento uniforme, o quociente entre a distância d que ele percorre e o tempo t empregado para percorrê-la é constante, e que o valor desta constante representa a velocidade do corpo. Em outras palavras, a distância percorrida é proporcional ao tempo de percurso. Podemos então escrever que distância dividido pelo tempo é igual a velocidade. Ok? Donde a distância é igual a VT. Simples assim. Ok? Vamos ver aqui. O que eu procuro mostrar para vocês nesse exemplo é que o corpo se desloca com movimento uniforme. O quociente, ok, da distância d que ele percorre, com o tempo t empregado para percorrê-la, é constante. E que o valor dessa constante representa a velocidade do corpo. Em outras palavras, a distância percorrida é proporcional ao tempo. Em outras palavras, distância percorrida é proporcional ao tempo. Tá aí. Ok?
Vou fazer aqui uma tabela. Aqui nós temos nosso tempo em hora, a nossa distância em quilômetros por hora. Aqui nós temos 1, 2, 3, 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1 hora, quarenta. 2 horas, de 1 para 2 aumentou, 80. 3, 120. Deixa eu só colocar os pontinhos aqui, tá bom? Pronto. 3. Tá ok. Eu coloquei o D aqui, a velocidade. Desculpa, meninos. Velocidade. Quilômetro por hora. 1 hora, 40. 2 horas, 40. 3 horas, 40. Então, o gráfico é velocidade, quilômetro por hora, e aqui é o tempo. É esse pedacinho aqui da tabela que eu estou construindo para vocês, tá? Então, isso aqui é velocidade. E isso aqui é o nosso tempo. Vamos falar da área do gráfico. A área do gráfico nos dá a distância. A área sobre o gráfico, tá bom, gente? Da velocidade vezes tempo, não fornece a distância percorrida pelo tempo. Então, esse gráfico aqui é distância versus tempo. Vou escrever para vocês. Vamos aqui. A área sob o gráfico da velocidade versus o tempo nos fornece a distância percorrida. Eu vou fazer uma aula especial somente para área. Vamos fazer um outro exemplo aqui, muito bom, tá? Eu vou só pegar aqui o desenho do exemplo que eu vou fazer para vocês. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver um outro exemplo. Tá aqui. Este exemplo é o seguinte. Um automóvel move-se em uma estrada de tal modo que o gráfico VST seja um automóvel, move-se em uma estrada de tal maneira ou de tal modo que o gráfico velocidade vezes t seja, tá aqui, ó, velocímetro,
quilômetro por hora. Vou fazer o seguinte, vou parar o vídeo aqui, vou fazer esse desenho muito melhor e na próxima aula nós fazemos este exemplo. Abraços, beijo.